galera eficiente, bem-vindos a mais uma edição. E hoje aqui no estúdio nós temos a Sabrina Spinelli, fisioterapeuta. Tudo bom, Sabrina? Tudo bem. Menina, eu tava vendo seu mini currículo, fiz até a minha colinha. Mãe do Rafa, que é autista adulto, tá com 23 anos atualmente, Sim. né? Ele é moderado para severo. É. E é considerado uma deficiência rara. Ele tem uma síndrome chamada Cri-du-Chat. É uma deleção do braço curto do cromossomo 5 e tem em média 300 no Brasil. Nossa, bem raro mesmo, esse eu não conhecia. E ela é ativista das causas da inclusão desde 2005. É isso mesmo? Exatamente. Ano patedel. Já faz um tempinho. Ó, já está revelando minha idade. Calma, não vamos entrar nesses pequenos Não. detalhes. Sabrina, você foi responsável por 2 leis, 2 decretos. Na verdade, a gente é uma construção, né? Participei. Um projeto 3803 eu idealizei Certo. e fiz uma campanha, né, para a implementação do modelo biopsicossocial da deficiência dentro da educação. E o outro eu participei junto com outras mães, ativistas internacionais, inclusive, Fátima Dequante, e outras pessoas que estavam envolvidas nessa construção do decreto 10.502. Foram 3 dias de audiência pública e foi muito debatido e muito uma discussão bem calorosa aí, tanto no PL 3803 quanto no decreto 10.502, para a desconstrução do modelo de visão social da deficiência dentro da educação. Aí o pessoal ainda tem aquela A visão muito... visão de inclusão total, de todos ali, e muita igualdade, sem pouca equidade, né? E isso não é a real que nos atende. Isso é uma vontade mais social e política por diminuição de recursos, essa é a realidade, do que investir no modelo biopsicossocial da deficiência, que vê a pessoa como um todo, né? O que você acha que falta nessas políticas públicas? Implementação dos modelos biopsicossocial da deficiência. Nós temos as leis no modelo biopsicossocial da deficiência, porque elas são baseadas nesta visão que é internacional, nos acordos internacionais, e a visão social da deficiência, que é aquela visão igualitária, sem muito saber como fazer essa equidade, né? São os modelos que foram crescendo conforme o modelo médico, né? Modelo médico, visão social e visão biopsicossocial. E nós temos os processos de garantir os direitos dentro do modelo médico. Tem como dar certo isso, Kika? Não. Não. Vamos falar o português bem claro, né? Não tem, né? Então, eu venho aí desde 2005 batalhando pelo modelo biopsicossocial. A gente não tinha nem leis ainda que garantiam essa intersetorialidade, a transversalidade. Mas eu sou fisioterapeuta e a CIF, que é uma política que entrou nesse meio sobre a visão biopsicossocial da deficiência internacional em 2001. Nossa. E então era muito recente na minha faculdade esse assunto, né? E eu vi cada vez mais o Brasil colocando lá embaixo a visão biopsicossocial, denegrindo tudo que se foi construído lá atrás. Acompanhei desde o começo, né? Você está na luta Sim. desde sempre. Como que foi para você educar o processo escolar do Rafa? Então, o Rafa foi aquela criança que foi negada em todas as escolas, porque ele tinha deficiência múltipla, e eu só consegui a escola especializada através de uma ação civil pública que existia na época, e ainda existe, a gente ainda usa, que garantia os direitos dos autistas, né? Em torno de 2001, foi sentenciada em 2006, bem antes da Berenice Piana. E eu consegui essa escola especializada, e ele sempre estudou em escola especializada, um autista moderado a severo, extremamente sociável. Bem sociável. Né? Então, vamos tirar aquele estigma que a inclusão total é para a sociabilização. Na verdade, o direito é educação e não sociabilização é outro direito. As pessoas, elas têm medo de chegar perto, de falar com autista, ainda mais quando é severo.
Porque as pessoas, elas têm aquela coisa, a gente fala tanto de diferença, de aceitar as diferenças, a gente fala tudo daquela coisa da igualdade, somos todos iguais, seres humanos. E quando encontra um Rafa da vida, a pessoa, Eles como têm que eu vou medo de fazer? bater, né? Porque, assim, existem sim os autistas mais agressivos, mas o que eu queria que entendessem as pessoas, toda agressividade do autista, ela é reacional. Então, ou é por uma questão de estímulos, ou é por uma questão que ele não está conseguindo se fazer entender, ou é porque ele está sobrecarregado, tanto em questões sensoriais como ou em questões emocionais. Ele não sabe lidar, né? O autista ele tem uma disfunção do sistema das funções executivas, né? Então, tem essa questão de tempo, espaço, processo emocional, né? E por isso que tem um déficit de comunicação e expressão social, né? Ele é reacional. Então, as pessoas têm medo. Essa é a real. As pessoas, elas assim, o que Não, eu acho, não são todas, tá? É. Vamos generalizar, mas uma boa parte. principalmente na questão da escola, porque fica aquela coisa assim também. A outra mãe que fala, você vai fazer inclusão, mas e se ele agredir meu filho? E se ele fizer aquela coisa assim toda? Então, eu acho que falta também a escola priorizar essa educação para os pais. Eu acho que educação social é tudo, né, gente? Parabéns pelo serviço que vocês prestam aqui. Porque realmente a educação social muda as coisas, né? A questão que também o problema da escola é que ela não consegue garantir que o autista não vai surtar e que vai agredir. Por quê? Primeiro que o ambiente escolar ele não está preparado para adequação de acessibilidade educacional para o autista. Alguns precisam de escada, outros precisam de rampa, né? Outros precisam... E aí, o caso do autista é o estímulo. E isso é muito aleatório. Cada um tem uma sensibilidade, né? E eles não estão preparados por essa adequação de acessibilidade para o autista e muito menos de suporte de gerenciamento de crises. Então, ela não pode garantir, né? E, ao mesmo tempo, eu entendo o lado da outra mãe, mas eu também entendo o lado do autista. Então, o que precisa é a escola se adequar para atender a todos, né? Então, uma das coisas que eu acho interessante também a gente deixar o Rafa participar da nossa entrevista é justamente para as pessoas entenderem isso. Que não tem essa norma, não existe uma regra. A pessoa tem que se sentir à vontade e é o mundo dele. Ele tem que se sentir aceito, pertencente a isso. Então, eu acho que o viver também traz esse tipo de coisa. A gente deixar a pessoa com deficiência à vontade. Porque eu acho isso que então, assim, ele é totalmente sociável. Ele chegou aqui no estúdio, gente, ele é um amor de pessoa. Ele foi conhecer e ele é bem assim, realmente interessado em conhecer as coisas. Isso que eu acho fantástico também. Sim. Eu fiz treinos funcionais com ele para sociabilização. Ele era aquele autista que não saía do quarto. Então, tem sim tratamento e tem como melhorar muito, muito mesmo. Tanto autista severo, qualquer autista. A gente tem tratos para você específicos para você estimular o desenvolvimento deles, que são atípicos, é uma poda neural aleatória, né? Então, assim, o que geralmente a gente tem uma poda do desenvolvimento, três podas do desenvolvimento, no caso do autista, essas podas são aleatórias. Então, por isso que cria um pouco mais de sensibilidade em alguns pontos, outros menos, e toda uma questão aí de fala, né? E de comportamento social. Eu acho que é importante o Rafa estar participando de tudo o que você faz, mesmo porque também é aquilo que a gente fala. Que mundo você está deixando para o seu filho? Sim, e também porque eu não tenho ninguém para deixar ele. Aliás, acho que eu fiz esse tratamento para ele para ficar sociável e foi mais teimosia minha do que tratamento propriamente dito. Justamente por causa disso, senão eu ia ficar isolada. E é o que geralmente acontece com as mães que têm autistas severos, né? Elas vivem a deficiência do isolamento. Isso que eu acho que é a pior coisa que pode acontecer. Sim.
e a mulher se fecha, aquela autoestima. Você descobriu o seu autismo, foi diagnóstico tardio? Não, pior que não. Na verdade, assim, a minha consciência que era autismo foi tardio, foi adulta. Tá. Né? Quando eu comecei a trabalhar com as questões do autismo, eu falei, nossa, acho que aquele probleminha que a minha mãe falava que eu tinha que tomar um remedinho, era isso. Eu fui diagnosticada com 4 anos de idade. Na época não tinha nem a questão da nomenclatura de Asperger. Então, eu fui diagnosticada por um psiquiatra de higiene mental dizendo assim, ela tem um tipo de autismo, mas não é autismo. Não entendi. Porque na época a Asperger não era considerado autismo. E mesmo assim, eu fui antes disso. Não era nem Asperger. A nomenclatura veio depois. Entendi. Né? Então, assim, já tinham estudos desse espectro antes do considerado o autista, aquele moderado a severo, que hoje seria isso mais ou menos, o clássico. Mas não tinha ainda nomenclatura. Quando você teve o diagnóstico do Rafa, como que foi para você? Olha, eu não sei se é por causa do meu espectro, mas eu sou muito objetiva, né? Foi Então, muito assim, eu tenho um problema, tenho que resolver. Simples assim. Eu considero o autismo um problema, né? Uma característica que tem não que é, conviver. não, você falou quando ele nasceu. Então, o diagnóstico dele foi quando ele nasceu. Então, já ele foi logo- estava cheio de problemas. Ele nasceu com choque séptico, ele teve várias questões aí. Na verdade, o diagnóstico dele era o menor ponto ali. Eu queria que meu filho vivesse. Então, não tive esse impacto que as mães falam, né? Que tem até uma ativista mais famosinha aí falando que tem o luto daquela pessoa que idealizou, né? Porque a visão da mãe e da pessoa com deficiência é totalmente diferente, gente. Eu posso falar porque eu tenho os dois, eu sou os dois. A sua visão é bem pertinente em relação Então, a esse assim, ponto. eu não tenho não tive esse luto, né, da idealização, e eu tinha que resolver toda uma questão que estava complicada no parto. Então, o diagnóstico dele veio com 2 meses de idade, porque a síndrome, realmente, o choro é o start de identificação da síndrome, que chama miado do gato, ele parece um gatinho, o choro. Então, é um start de diagnóstico. E foi confirmado depois de 2 meses. Mas eu queria meu filho vivo. Sim, claro. Então, minha preocupação com o diagnóstico foi secundária. Nem... Foi logo pra batalha. Só depois, né? Que aí você vai... Bom, agora passei o sufoco. Como eu vou estimular meu filho? Foi isso. E são 23 anos. São 23 anos. Muito bom. Você criou um grupo no Face e no WhatsApp de mães? Na verdade, tenho vários. Na verdade, eu comecei a buscar aí os apoios, porque em 2018 meu filho ficou sem escola e acabou crescendo esses grupos. E eu já tinha alguns grupos, a gente fazia parte do Núcleo Cri do Chá, que tem pesquisa científica do HC junto, que acompanha nossos filhos. E tinha outros grupos de mães que você entra, você troca informação, porque assim a gente não tinha, né? A gente chega no médico, ele não sabe qual que é a síndrome, ele não sabe nada. Então a gente trocava informação. E até hoje existe esse grupo. São quantas pessoas no grupo? Em Acho que média? em torno de 250 o máximo, né? Assim. Capacidade máxima. Eu vi, filho. Eu vi. Então, assim, eu vi, amor. Qual que é esse? Eu não enxergo no tal de novo. Ah, Globo. Ele gosta de vinheta. Então, é isso. A gente começou, como eu comecei a trabalhar, que eu queria judicializar as famílias, eu comecei a entrar em grupos. Você criou um girassol, um logo. Eu criei um movimento chamado Inclui Mais São Paulo. E eu falei, eu queria um símbolo que englobasse tudo. Porque o modelo de visão biopsicossocial, ele não classifica a deficiência, né? Não é o tipo de deficiência, é o tipo de impacto. Você faz uma avaliação biopsicossocial
para saber o tipo de impacto que você tem na sociedade e qual é a deficiência social que não está te atendendo. Então, a deficiência social. Entendi. E por que você escolheu o girassol? O girassol, ele é um símbolo de transtornos mentais ou deficiências invisíveis. Então, são aquelas que não são aparentes. Então, a pessoa tem um transtorno, tem uma condição de deficiência, mas não é aparente. Então, por isso que eu escolhi o girassol. Todo significativo, né? Sim, sim. E cada pétala tem um símbolo. Dos transgênicos, dos obesos, não só pessoas, vulgo, deficiências físicas, né? Aquela coisa, aquele estereótipo de pessoa com deficiência. E justamente porque, para mim, a deficiência é social, não é na pessoa. E esses símbolos, eu acho que também acaba... Eu quis englobar tudo no girassol para que as pessoas vissem isso de um contexto muito maior do que aquele símbolo do cadeirante, aquela coisa, né, auditiva, específica na deficiência. Isso, naquele tipo de deficiência. O que acontece no Brasil é justamente isso. A visão, ela é muito limitada da pessoa com deficiência. Né? Além do tipo da deficiência e ficar priorizando o tipo de deficiência e não um contexto social da deficiência, as políticas também segregam assim. Sim. Então, como que a gente vai melhorar a visão? Como que a gente vai alcançar a visão desse jeito, né? Biopsicossocial. A visão biopsicossocial, ele vê a pessoa como um todo, desde o físico, psicoemocional e social. Né? Por quê? Porque eu preciso avaliar a condição física, a condição psicoemocional, de como o social está afetando a pessoa e como a pessoa não está participando do social. Qual é a deficiência social que está atingindo ela? É por uma condição física? É por causa de uma rampa que ela não está conseguindo participar da organização social? É por causa de uma condição sensorial? Por isso que é visto, mas não que isso seja a deficiência. Né? A deficiência, gente, é o sistema que não atende a todos, porque os direitos são iguais, né? O direito é para todo mundo, sempre é isso. Direitos, deveres e tudo mais. Às vezes a gente acha que a escola ela coloca um obstáculo a mais quando a gente fala de inclusão. Sim, porque o que acontece? Como não está no modelo biopsicossocial da deficiência, todas as políticas de acesso, não só, existem políticas próprias para pessoa com deficiência, mas existem todos os direitos têm que ser adequados. Então, a escola tem que atender a todos, com ou sem deficiência, né? E a escola não está preparada, essa visão, os recursos para se ter um desenvolvimento típico do aprendizado é diferente do atípico. Né? Então, você tem lá os 4 percussores, uma defesa que eu fiz no decreto 10.000, tanto no decreto quanto no PL, que tinha resistência da saúde e trabalhar em intersetorialidade com a educação. Falei, você pega os 4 percussores da educação, os 4 tinham uma segunda faculdade dentro da área médica, né, de humanas, no caso. Ou eram biólogos, ou eram médicos, ou eram, enfim, algo que trabalhasse dentro do contexto de saúde. E eles fizeram isso para poder fazer um desenvolvimento, um mapa do desenvolvimento de aprendizado típico. E por que só a educação agora vai desenhar o que vai se fazer no desenvolvimento de aprendizado atípico, né? Então, assim, é ilógico, né? Bem uma ilógico. Resistência que é ilógica. Na verdade, não é tão ilógica. Existem muitas questões de direitos aí. A saúde, na questão de direitos, a manutenção à vida, ela é acima da educação. E aí eles pensam, né? Acredito que eles pensam que vão perder a autonomia. Mas isso também é errado, porque não é assim. Não foram, as faculdades não ensinam a educação a trabalhar em multidisciplinariedade. O que deveria. O que deveria. Não tem. Então, a visão da saúde e a visão da educação, elas entram em choque.
Porque uma trabalha em contexto unido e a outra, ela é muito pontual, né? E parece que é uma invasão à saúde estar dentro da escola, né? As pessoas, elas têm uma dificuldade muito grande de querer fazer realmente a interação. Porque, gente, não tem como você atender uma pessoa com deficiência, no caso do meu filho, uma síndrome rara. Uhum. São menos de 300 que você falou, né? Isso, tem condições extremas de alunos que com SED, por exemplo, que é síndrome de Ehlers-Danlos, que são autistas, inclusive severos, que dependendo como você contém ou pega no braço, ele desloca o braço. Então, assim, pode ter um ataque cardíaco, porque tem condições de cartilagem, enfim, de cardíacas, vasculares. E, assim, se não tiver a saúde com esse olhar do bio, para poder unir junto com a educação, fazer o social, o psicossocial, é muito risco, né? E acabam entrando em questões sérias de manejo errado, de colocar em risco a criança, inclusive, né? E em risco a pessoa também, né? Porque ela estressa, ela não foi criada para isso. Não foi educada para isso. Não está pronta para aquele... Não tá, porque não teve, né? Não teve a capacitação. Eu acho que quando a gente fala de aceitar as diferenças, é justamente isso, de deixar realmente as pessoas se colocarem como elas são, da gente querer realmente que a pessoa... Porque a gente fala de um censo de 2010, que fala que tem 46 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência. E a gente não sabe onde estão essas deficiências. A gente não sabe onde estão essas pessoas. E aqui está o Rafa. Agora então, né, Rafa? Vai ter o cadastro nacional, né? Então, o que acontece é o seguinte, vai ser feito um cadastro nacional. Aí nós entramos na questão da política nacional sobre a avaliação biopsicossocial. Primeiro que a visão biopsicossocial ela é além da avaliação. Ponto. A avaliação é só um ponto que é imprescindível para manter as políticas dentro do modelo biopsicossocial. E essa avaliação está sendo discutida só há 20 anos. Apenas 20 anos. Só. Apenas. Só há 20 anos. Então, assim, ela também ainda hoje não está dentro do modelo biopsicossocial, onde eu tenho a multidisciplinariedade. Então, o que eles acham que é multidisciplinaridade? Um médico e um assistente social, isso é multidisciplinaridade. Não. E aí vai diminuir as chances de você fazer um mapeamento correto dentro do que é o contexto das leis sobre a pessoa com deficiência. Ou seja, eles vão querer diminuir esse número de 46 milhões. Sempre assim, né? Entendeu? Infelizmente, a gente vive no Brasil. Eu falo que a gente vive num país de piadas prontas. Infelizmente. Onde as piadas elas já vêm prontinhas, né? Porque quando a gente fala realmente de incluir, de interação, sempre tem um porém. Mas vamos fazer isso. E a gente está falando de inclusão e não é uma receita de bolo. A gente não tem aquela coisa assim, tem que ser tudo padronizado, tem que seguir determinados. Não, a gente tem que fazer realmente com que a pessoa se sinta pertencente. Existe um plano, né? Eu falo assim, que... Inclusive, eu mudei para Osasco recentemente e eu senti muita diferença, gente. E é muito complicado Osasco, né? Tem muita coisa inconstitucional. Tem coisa que pode ser considerado crime de discriminação. Sim. E é uma coisa que eles não têm noção. Não dá nem para culpar, né? A gente tem que educar. E o que acontece? O modelo de visão biopsicossocial cresceu no mundo não só para deficiência. Foi lá depois da Segunda Guerra Mundial, onde eles tinham quase metade da população impactada com a guerra. Então, veja bem, os Estados Unidos percebeu que pessoas impactadas com a guerra, com deficiência ou transtornos mentais adquiridos por causa do transtorno da guerra, diminuiu o IDH dele, o desenvolvimento dele. O desenvolvimento do país caiu. Aí, o que eu falo para os gestores, inclusive de Osasco, por favor? Né? Especificamente. Se a gente tem 46 milhões de pessoas com deficiência, essas pessoas têm famílias. Começa por aí. Começa. Então, não são 46 milhões, tá? Impactadas. São muito mais que isso, ou o dobro. Põe uma mãe para cada pessoa com deficiência dependente, você põe aí mais 20 milhões. Vamos pôr assim. E aí você tem
olha o tanto da população, quase um quarto da população, ou mesmo quase metade da população, se considerar a família impactada, que não tem apoio psicossocial e assistência real de desenvolvimento humano, não consegue ser produtiva na sociedade, impactada. E olha, visão dos Estados Unidos em 52. Vamos fazer políticas públicas para atender em multidisciplinariedade, na visão biopsicossocial, para poder ter um desenvolvimento humano, IDH alto e desenvolvimento no país. Nossa, Quer dizer, muita coisa. e aqui o Brasil não consegue enxergar isso. Não. Vê a gente como custo, não como investimento. Vê a gente como aquela coisa assim, né? A pedra no sapato, para falar o português bem claro. Exatamente, exatamente. Sabrina, foi um prazer te receber aqui no estúdio. O prazer também foi muito gratificante ter recebido o Rafa, gente. A gente acredita muito que a gente precisa dar realmente a visibilidade para a pessoa com deficiência. E eu gostaria que você deixasse os contatos para quem quiser entrar em contato com você, saber mais dos decretos, saber mais da sua experiência como mãe de autista. Sim. Eu tenho alguns grupos de WhatsApp que eu separo por temas. Então, eu dou o meu contato do WhatsApp e faço essa triagem e acabo passando educação social para aquela pessoa. Então, o meu WhatsApp é 11 97319 9859, né? De novo, eu vou falar. 9, pode repetir? 78... Opa, errei. Não tem problema. 11 9... E agora eu... Põe para mim, por favor, na tela, Braga, o contato, por gentileza. O WhatsApp da Sabrina é 97319-9859. Isso. Só repetindo para reforçar, 97319-9859. Isso. Muito bem, muito obrigada, Sabrina. E tenho a página do Facebook, Sabrina Spinelli, que eu coloco algumas coisas lá. Muito obrigada por você ter vindo. Obrigada por você permitir que também a gente tivesse essa interação com o Rafa, e a gente quer vocês aqui mais vezes no nosso programa. É só convidar. Pode ter certeza que vamos convidar, sim. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, assim como nós gostamos de fazer. E quero deixar um abraço aqui para o meu diretor, o meu malvado preferido, e também para o André, que é o meu maquiador, que sempre deixa minha focinha um pouquinho babudinha, essa coisinha de babãe. Cuti, cuti, cuti. Eu encontro vocês na próxima edição. Até mais!